Fala galera! Um prazer tê-los aqui para mais uma videoaula do Professor Júbilo. E nessa videoaula iremos falar das diferenças entre mitose e meiose. Mitose versus meiose, fight! Muitas provas gostam de diferenciar mitose de meiose. É bem fácil, é bem tranquilo. A primeira delas que vocês não podem deixar de esquecer, que é o conceito básico, é que na mitose, uma célula se divide e forma duas novas células com a mesma quantidade de cromossomos e geneticamente idênticas. Já na meiose, uma célula diploide formará 4 células haploides com metade do número de cromossomos e geneticamente modificadas devido ao processo de crossing over. Com relação às fases, por exemplo, na prófase da mitose, não existe o pareamento de cromossomos. Já na prófase da meiose, lá da meiose 1, os cromossomos eles irão se organizar aos pares, o que ocasiona a redução do número de cromossomos nas células filhas. Já na metáfase, os cromossomos, por exemplo, na mitose, eles ficam um embaixo do outro, enquanto lá na meiose 1, eles irão ficar pareados, são os cromossomos homólogos. Na anáfase da mitose, nós temos então a separação das cromátides irmãs, que quando são separadas, passam a ser chamadas de cromossomos. E por isso que eu mantenho a quantidade de cromossomos constante na mitose. Já na anáfase 1 da meiose, eu tenho a separação dos cromossomos homólogos e não das cromátides irmãs. Essa separação de homólogos é que causa a redução da quantidade de cromossomos. Vamos ver uma imagem para deixar isso mais claro para vocês? Essa imagem aqui nos ajuda bastante a diferenciar a mitose, que aqui está no retângulo laranjinha ou marrom, sei lá que cor você está vendo, e aqui você tem a meiose representada pelo retângulo azul. A primeira coisa que eu quero que vocês percebam é que na prófase da mitose, os cromossomos eles não se organizam aos pares, como acontece, por exemplo, na prófase 1 da meiose. Repare que aqui na prófase 1, ó, os cromossomos eles irão se parear. Então aqui eu tenho um par de cromossomos e aqui eu tenho outro par. Isso não irá acontecer na prófase da mitose. Outro detalhe extremamente importante é a organização desses cromossomos na metáfase. Por quê? Porque na mitose os cromossomos eles irão se organizar um abaixo do outro, enquanto que na meiose, aqui na fase de metáfase 1, os cromossomos irão se organizar aos pares, um par abaixo do outro. E isso é de fundamental importância para você entender o porquê que a meiose consegue reduzir a quantidade de cromossomos da célula-mãe pela metade e a mitose mantém a quantidade de cromossomos igual ao que você tinha na célula-mãe. É essa a explicação. Pelo seguinte, na hora que você tem a anáfase, na mitose, por exemplo, repare que o cromossomo aqui ele é duplicado, ele é formado por 2 cromátides irmãs. Então você vai ter na metáfase da mitose a separação das cromátides irmãs. Lembrem-se, quando eu separo cromátides irmãs, eu passo a chamá-las de cromossomos. Então aqui você vai ter 1, 2, 3, 4 cromátides irmãs puxadas para um lado da célula e as outras 4 puxadas para o outro lado, o que irá resultar em 2 células também com 4 cromossomos. A diferença é que o cromossomo aqui ele não está duplicado, ele tem uma perna só. E a célula inicial que deu origem a essas 2 células, os cromossomos estão duplicados. Eles estão com 2 pernas, eles estão com cromátides irmãs, 2 cromátides irmãs cada um. Agora, moçada, vamos olhar aqui, ó. Quando eu organizo os cromossomos pareados, o que vai acontecer é que durante a anáfase, esses 2 cromossomos são puxados para um canto e esses 2 cromossomos azuis
são puxados para o outro canto, o que irá originar, uma célula com 2 cromossomos aqui e a outra célula também com 2 cromossomos. Ou seja, essas 2 células que foram originadas no final da meiose 1, elas contêm metade dos cromossomos da célula-mãe. A célula-mãe tinha 4 cromossomos e agora você tem 2 células com 2 cromossomos apenas. Outra diferença extremamente importante entre a mitose e a meiose é que na mitose, uma célula vai se dividir e irá formar 2 novas células com a mesma quantidade de cromossomos. Então, essa célula que tinha 4 cromossomos, no final da mitose, irá formar 2 células também com 4 cromossomos. Já na meiose, uma célula com 4 cromossomos, ao final da meiose 1 e meiose 2, irá formar 4 células com metade do número de cromossomos, que nesse caso aqui são 2 cromossomos em cada uma das células. Ou seja, na meiose, uma célula diploide irá originar 4 células haploides. Outra grande diferença entre mitose e meiose é que o que ocorre é que na mitose e na meiose 1, antes das 2 fases, ocorre a duplicação do DNA. Agora, antes da meiose 2, não ocorre duplicação do DNA. Além disso, na mitose, as cromátides irmãs que formam os cromossomos, elas são geneticamente idênticas, elas têm a mesma fita de DNA, elas contêm os mesmos genes. Já as cromátides irmãs dos cromossomos da meiose são geneticamente diferentes. Por quê? Porque eles sofreram crossing over, eles trocaram pedaços de DNA entre os cromossomos e por isso que elas ficam diferentes umas das outras, gerando a variabilidade genética. Agora, uma dúvida que o aluno tem é saber diferenciar a mitose da meiose 2, porque elas são muito parecidas. A dica que fica aqui é a seguinte: quando ele estiver falando de meiose 2, essas células que estão fazendo meiose 2, elas terão metade da quantidade de cromossomos de uma célula que está fazendo mitose. Por exemplo, uma célula que tem 46 cromossomos, quando ela está em meiose 2, ela terá apenas 23 cromossomos, enquanto ela estiver na mitose, ela sempre terá 46 cromossomos. Bora fazer um exercíciozinho para deixar bem fixado diferenças entre mitose e meiose? Uou! Questão para o vestibular da Universidade Federal de Lavras 2010. Em relação aos processos de divisão celular, mitose e meiose, analise as preposições abaixo e, a seguir, assinale a alternativa correta. 1. A orientação ao acaso dos cromossomos homólogos, que são aqueles cromossomos que se pareiam, para os polos opostos da célula, ocorre na metáfase 2 da meiose. Não. A organização dos cromossomos homólogos, ou seja, o pareamento de cromossomos, ocorre na metáfase 1 e não na metáfase 2. A 1 está errada. 2. Na anáfase da mitose, ocorre a segregação cromatídica. Ui, que palavrão, né? Segregação cromatídica nada mais é do que separação das cromátides irmãs. E isso realmente ocorre na anáfase da mitose. A 2 está correta. 3. A duplicação do DNA ocorre no período S da intérfase nas células que sofrerão mitose ou meiose. Perfeito. Duplicação de DNA é no período S da intérfase, que é uma fase que ocorre antes do início da divisão celular. A 3 também está correta. 4. A permuta genética, crossing over, ocorre no paquíteno da prófase 1 da meiose. Perfeição divina. Realmente o crossing over, ele só ocorre na prófase 1 da meiose, numa subfase chamada de paquíteno. Logo aqui, as alternativas 2, 3 e 4 estão corretas. Gabarito letra D de damos um duro danado para entendermos divisão celular. Facinho, né? Então, só as últimas dicas.
Às vezes colocam para vocês desenhos para você identificar fases, se é mitose, se é meiose, se é anáfase, se é metáfase. Detalhe, se você tiver cromossomos centralizados na célula, é metáfase. Agora, é metáfase 1, metáfase 2 ou metáfase da mitose? Bem tranquilo. Se os cromossomos estiverem pareados, metáfase 1. Se os cromossomos estiverem um embaixo do outro, pode ser metáfase 2 ou metáfase da mitose. Aí como é que você vai diferenciar? Já expliquei. Se for da meiose, tem metade da quantidade de cromossomos que a espécie possui. Por exemplo, se for um ser humano com 46 cromossomos, ela terá apenas 23. Aí você já sabe que é meiose 2. Se tiver 46, você já sabe que é metáfase da mitose. Outra dica: quando os cromossomos estão sendo puxados para os cantos das células, é anáfase. Agora, anáfase 1, anáfase 2, anáfase da mitose, mesma coisa. Se você tem separação de homólogos, anáfase 1. Se é a separação de cromátides irmãs, pode ser ou anáfase 2 ou anáfase da mitose. E aí o que você faz? Se tiver metade da quantidade de cromossomos da espécie, você já sabe que é meiose 2, já é anáfase 2. Se tiver a quantidade normal da espécie, na quantidade de cromossomos, você já sabe que é mitose. Outra coisa, células se fragmentando e se transformando em duas. Telófase, não tem segredo nenhum. E se você vê um monte de macarrão dentro de uma célula sem estar espiralizado, você terá uma prófase ali. Então fica bem tranquilo para você acertar fases da mitose e da meiose sem segredos, no secrets nenhum para vocês. Maravilha? Foi um prazer estar aqui com vocês. Façam os exercícios. Valeu, tchau!